Ok, pessoal, então nesse último vídeo eu vou fazer um tour dentro do sistema Hyperland, que foi iniciado, né? Então, assim que você entra, você vai se deparar com esse ambiente, né? No caso aqui, essa instalação foi feita logo após a atualização do Hyperland para a versão 0.53, então por isso que apareceu essa mensagem aqui de boas-vindas, né? Então só você fechar a janela. Então esse é o ambiente inicial que você vai encontrar no seu Arch Linux Minimal com Hyperland. Então assim, em termos de componentes, né? Aqui em cima é um programa chamado Waybar, que mostra o status do sistema, né? Ou seja, as coisas que estão... Ele mostra alguns elementos do sistema, como uso de processador, uso de memória. Ele mostra, por exemplo, quantos pacotes novos existem para serem atualizados, usando o sistema de atualização, que eu vou abordar em breve. A hora local, aqui tem um calendário que você pode ver, um calendário do mês, né? E aqui no lado esquerdo você tem uma lista de workspaces, né? Que é a forma que o Hyperland trabalha, né? Então existem 10 workspaces possíveis, mas eu só estou exibindo aqui as 5 principais que é que eu uso com certa frequência. Para facilitar o entendimento do uso dos keybinds, eu ativei aqui embaixo uma janela que exibe as teclas que são pressionadas, né? Então, primeiramente, era o Waybar, né? Que é justamente esse programa que aparece aqui em cima. Se eu quiser alterar workspace, eu só apertar comando, né? O super e o número do workspace, super 2, vai para o workspace 2, e você vai notar que aqui em cima está em azul o workspace que eu estou atualmente utilizando. Então, voltando para o workspace 1, o comando 1. Se eu utilizar comando Enter, vai aparecer então a janela do Kit, onde você pode executar os comandos que você precisa para trabalhar, para editar, enfim, para o que você deseja fazer com o seu sistema. O segundo item que eu vou mostrar aqui é o item de ajuda, né? Então, é possível ativar a ajuda pressionando o comando F1, e aí aparece esse PDF que é gerado automaticamente a partir de um arquivo groff, onde tem uma descrição rápida das key bindings. Deixa eu maximizar aqui. Se eu apertar comando F, ele maximiza o documento, e eu posso usar as key bindings do Zatura, que é esse programa de exibição, para, por exemplo, aumentar aqui o tamanho da exibição. Eu posso inverter as coisas para ficar mais fácil de ler, né? Então aqui está destacando quais são os keybinds principais. Mod F ou comando F1 para exibir essa ajuda. Mod Enter abre um terminal. Mod Alt Enter abre um terminal alternativo, se você quiser configurar um segundo emulador de terminal, na verdade. O primeiro emulador por padrão é o Kit, mas você pode, por exemplo, mapear o Ghost para esse Mod Alt Enter, se você quiser testar outros emuladores. O Mod Space, ele aparece o Rofi, que é justamente esse programa que permite ativar aplicativos já instalados no seu sistema. Então o Rofi tanto serve para você selecionar aplicativos, como eu uso também ele em outra situação para exibir opções. Quando eu quero, através de um script, exibir um sistema de opções que podem ser escolhidas para fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu apertar comando F7, a gente usa o Rofi para mostrar as possibilidades de configuração de Wi-Fi e Ethernet. Tá? É um exemplo de uso do Rofi em outra situação que não é o comando Space para mostrar os aplicativos. Então, outra forma de você utilizar o Rofi é quando você, por exemplo, solicita um menu de saída do sistema, né? Um menu de logout, que é com o comando super Q maiúsculo. Então, outro exemplo em que o Rofi é usado para gerenciar opções. Então, aqui você pode fazer o shutdown, reboot, lock, faz o lock screen. Vou dar um exemplo aqui do lock screen. Essa é a tela do lock screen. E esse mesmo menu de logout, você também pode ativá-lo se você precisar com o mouse, clicando nesse canto superior direito aqui, ele também ativa o mesmo menu. Tá? Então, aí são duas formas de você sair do sistema. Voltando aqui para o terminal Kit, o manual de ajuda também pode ser ativado via script. Se você não quiser ativar via keybindings com o comando F1, você pode chamar toggle help, e ele vai ativar o manual de ajuda da mesma forma que via keybind. Porque o keybind nada mais é do que um atalho para chamar esse script que está aí. E aí eu já aproveito para falar dos scripts, né? Se você for para... Eu vou ativar o Tmux, que fica mais fácil trabalhar aqui. Existe uma seção Tmux que já abre documentos. Se você for para... Ou se você digitar o ls-b de bin, né? Ele vai te levar para os scripts que ficam na pasta local, né? No home, local bin. Esses scripts são organizados em subpastas, né? Cada um com referente a uma aplicação específica do script em questão. Então, por exemplo, dentro da pasta, vou usar aqui o Yazi para poder visualizar melhor os scripts, né? Então, dentro da pasta hardware, você tem scripts relacionados com controle de hardware, como, por exemplo, modificação do volume, né? Então, se você pressionar um keybind específico, ele vai acionar o aumento do volume ou a diminuição do volume. E para poder deixar isso claro, eu programei esse script para exibir essa notificação via Dunst, né? Então, dá para perceber aqui, do lado direito, né, que esse menu, vamos pegar aqui o menu de mudança de volume, né? Ele modifica o volume e chama esse comando chamado Dunstify, que mostra essa notificação que a gente acabou de exibir agora há pouco.
Tá? Então esse é a pasta hardware, e dentro de Hyperland tem vários scripts que são utilizados. Eu vou destacar aqui em especial esse script aqui chamado Scratch, porque eu uso esse Scratch para gerar uma espécie de janelas especiais que fiquem em Workspace também especial. Por exemplo, se eu tiver, vou mudar aqui para Workspace 2, se eu apertar Super Z, ele abre essa janela que tem um terminal kit, só que é um terminal que está sempre ativo para você fazer coisas rápidas, sei lá, por exemplo, você quer listar os dispositivos, ou você quer fazer alguma checagem rápida, você pode ativar e desativar com o comando Z, é como se fosse um toggle, ele aparece e desaparece. Outro exemplo de Scratch que eu uso é o comando para exibir Pulse Mixer, que é um controlador de áudio de entrada e saída, né? Então se eu apertar Super A maiúsculo, ele mostra Pulse Mixer dentro dessa janela específica do Pulse Mixer. Também eu tenho um Scratch para o IASI, né? Então se eu apertar Super Y, ele abre o IASI rapidamente para você fazer navegações, movimentar arquivos, fazer consultas rápidas. Eu também associei um para ativar um controlador de música local, né? Se quiser ouvir uma música armazenada no meu disco. E também eu criei um outro Scratch para abrir o programa chamado KeyPass, que controla a Sense, que no caso aqui não vai funcionar porque eu não instalei o KeyPass. Então essas janelas especiais são todas ativadas via esse script chamado Scratch e associados aos keybinds que eu mencionei anteriormente. Então recomendo que você examine aqui os scripts que estão aqui dentro para ver a função deles, né? O toggle são aqueles que ativam ou desativam certas coisas. Por exemplo, toggle Bluetooth ativa e desativa o Bluetooth. Se eu quiser desativar as notificações é com esse script e assim por diante. Vou aproveitar e mostrar aqui, falar um pouco sobre os keybinds, né? Se você quiser encontrar os keybinds e configurar seus próprios keybinds, você pode ir para o diretório dentro da pasta config, né? Esse C maiúsculo é um alias que te leva para a pasta config. Deixa eu mostrar onde eu estou. Dentro dela você vai entrar em Hyper, onde você vai encontrar os arquivos de configuração não só do Hyper, mas do Hyper Idle, que é o que gerencia a inatividade do sistema. Por exemplo, ativa o lock screen se ele ficar muito tempo sem fazer nada. O Hyperland em si e o Hyperlock, que configura como o travamento de tela é feito, né? Como é que ele funciona. O Hyperland é um arquivo de configuração teoricamente gigante, que tem todas as configurações do Hyperland e que é melhor você quebrar ele em arquivos menores. Então se você parar para observar aqui, o hyperland.conf só chama outros arquivos de configuração que eu organizei por temas, né? Arquivos temáticos, para configurar monitor, decoração das janelas, sistema de animação, o Auto Start, que na verdade está vazio, e assim por diante. Então existe um aqui chamado Keybindings, tá aqui embaixo, deixa eu centralizar. Então se eu for para esse arquivo, com GF, ele vai abrir esse arquivo de Keybindings e aqui você configura todos os keybinds que você quiser. Keybinds, né? Então você tem aqui, por exemplo, aqui é um modo especial que eu chamei de modo de abrir aplicação, que se chama submapas ou keycords, né? Então se eu apertar Super ou, você vai notar que apareceu aqui em cima um símbolo especial. Então ele está nesse submenu esperando uma terceira tecla para ele executar uma dessas funções que estão aqui. Então, por exemplo, se eu apertar B, teoricamente ele iria abrir um browser Chromium, só que eu não instalei Chromium ainda. Se eu apertasse D, ele abriria o Discord. Se eu apertasse E, abriria um script para escrever notas em Markdown. Se eu apertar F, acho que vai dar certo. Ele abre o Tunar, que é esse aplicativo de gerenciamento de arquivos no modo gráfico. Então, os aplicativos mais utilizados eu coloquei dentro desse submenu, que é ativado com Super ou. E se eu quiser cancelar, não quiser ativar nenhum desses caras aqui, é só dar um S que ele volta ele sai do submenu sem ativar nada. Okay? Os keybinds diretos são esses aqui, por exemplo, para Super espaço, como eu já mostrei antes, abre esse Roth para escolher algum aplicativo que você queira executar. Então o próprio Tunar está aqui, né? Se eu colocar Tunar e eu abrir aqui, ele vai abrir exatamente o mesmo programa que eu abri via Keybind. Você pode abrir diretamente via Roth, né? Via o menu de aplicações, ou via Keybinds, né? Aproveitando também, as navegações das janelas é feita com Super H, Super L, que são os sistemas de navegação do Vim, né? Que são as teclas H, J, K, L. H e L vai para a esquerda e direita. Deixa eu abrir aqui mais uma janela. Vamos aqui para a esquerda. E JK vai para cima e para baixo. Tá? E essa política de organização das janelas aqui a gente chama de Master e Stack. O Master aqui eu configurei para ficar na direita e Stack são as outras janelas que você abre. Se eu quiser puxar essa janela, por exemplo, para ser o Master, eu aperto o comando M e ela troca de lugar. E é possível também fazer essas telas circularem, mas aí depois você vai ter que descobrir como é que isso é feito, vai ser um mistério para você investigar olhando esse arquivo de keybinds. Então todos os keybinds estão aqui. Okay. Sim, com relação ao Auto Start, acho que vale a pena falar um pouco disso. Acho que antes de falar do Auto Start, deixa eu falar de uma maneira geral sobre as configurações, já mencionei nos vídeos anteriores, mas vale a pena relembrar que elas estão todas dentro de um arquivo chamado .files, que tem as pastas para cada configuração dos aplicativos mais interessantes, os que foram instalados, que com o comando install eles foram replicados ou foram linkados simbolicamente dentro da pasta onde deveriam de fato estar, que é na pasta config, né? Então se eu mostrar aqui a pasta config, vocês vão perceber que tem um ícone diferente,
que simboliza aqui o Dunst, por exemplo, ele é um link simbólico que aponta para .files Dunst aqui em cima. Tá? E dentro da pasta Dunst tem a configuração de como é que esse arquivo deveria aparecer embaixo do home. Né? Então dentro do home deveria ter um config e um Dunst. Então na hora que eu dou um install, ele cria esse link simbólico para cá. Okay? Desses arquivos de configuração, o que é interessante dar uma olhada, ó, o script, por exemplo, justamente aponta para aquela pasta que tem os scripts, né, em local bin. Tá? E outro interessante aqui, pronto, o shell, ele na verdade, ele cria dois arquivos, um de alias, que é o alias.rc, onde eu defini todos os alias que eu utilizo no sistema, então vale a pena você também conferir esse arquivo para você entender alguns alias que foram criados e você criar seus próprios alias. Então alias basicamente é um comando, é um apelido para executar um comando mais complexo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um que seja interessante. Eu quero listar todos os pacotes que foram instalados. Eu vou usar esse package list underline 2 e ele vai usar esse comando aqui na direita para listar todos os pacotes e gerar uma espécie de relatório dos pacotes já instalados. Só para você ter uma ideia de como é que trabalha os alias. O outro arquivo é alguns shortcuts. Então, por exemplo, se eu apertar P maiúsculo, ele vai para o diretório Pictures. Se eu quiser editar o arquivo de alias, eu aperto CFA. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu criar aqui uma outra janela. Então, se eu apertar CFA, ele vai abrir o Vim naquele arquivo de alias. É bem útil isso daí. E se eu apertar P de Pictures, ele vai para a pasta Pictures. Aproveitando que eu já estou aqui, é legal criar uma pasta Wallpapers. E eu já vou mostrar como é que a gente configura os wallpapers aqui. Se você lembrar, vou limpar aqui mais uma vez, a gente tinha baixado o repositório ArcInstall, né? Então dentro do ArcInstall, você vai encontrar a pasta Wallpapers. Você pode mover a pasta para dentro de Pictures, mas como eu já criei o diretório lá, vai ser mais fácil eu entrar aqui em Wallpapers e mover, vou mostrar o que tem aqui dentro, mover todos os arquivos, né? Pode ser todos aqui, para dentro de Pictures Wallpapers. Ok? Movido para lá, eu posso agora, vou aqui para o Workspace 3, chamar o programa que controla essa wallpaper que aparece aí, que é o Waybar. Eu posso chamar ele diretamente aqui, é Waypaper, falei errado. Ou eu posso apertar comando O, W de Wallpaper, que ativa do mesmo jeito. Lembra daquele submenu de abertura de aplicações, né? Comando O e depois W de Wallpaper e ele abre. E aqui dentro, pela primeira vez que você for entrar, não vai aparecer nada. Então você primeiro escolhe qual o folder que armazena os wallpapers. Você vai aqui em Pictures, escolhe Wallpaper e dá o Select. Apareceu as duas aqui. E aqui embaixo é qual é o motor que ele vai usar para exibir as imagens. Você está usando o seu IBG. E aí pronto, se você clicar nesse wallpaper aqui, automaticamente ele já troca. E da próxima vez que você executar o programa, ele vai, como é que eu vou dizer, ativar esse wallpaper. Ok? Essa outra imagem aqui eu usei mais para substituir a tela de bloqueio, né? Que é meio feiozinha. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Uma opção é você ir para o arquivo de configuração do Hyperlock. Se você lembra, vamos fazer aqui, eu vou C para ir para a configuração, dentro de Hyper. Aqui dentro existe um Hyperlock, a gente pode editar esse arquivo, Hyperlock. Esse V aqui é um alias para NVim, tá? Dentro do Hyperlock você vai notar que ele está apontando para um background genérico aqui do Arch Linux. Então aqui você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que você vá no Home, /Pictures, /Wallpapers e chame acho que é Lock Screen. Eu não sei se é esse aqui, a gente pode consultar aqui. De que maneira? Vou sair daqui que a gente não está mais nesse arquivo. Go Pictures, vamos ver aqui. Pictures, Wallpapers, Lock Screen Wallpaper. Lock Screen Wallpaper JPEG. Então se eu agora salvar isso aqui, né? Deixa eu salvar primeiro. Alright. Então se eu apertar comando O, L, pronto, dá para perceber que já houve uma mudança do wallpaper de travamento de tela. E aí se você quiser modificar onde apareceu a caixa de texto para digitar a senha, é só você vir aqui embaixo e entender como é que funciona cada um desses parâmetros. Um deles é esse aqui, que é o de posição. Então acho que se eu colocar 00 aqui e salvar, e chamar novamente, comando O, L, ó, você vê que a caixa de entrada já desceu um pouco, né? Já está na posição 00. E aí assim você vai configurando o sistema. Eu posso colocar aqui 50 e aproveitar aqui onde tem a posição do label e colocar 80 talvez. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Comando O, L. Ficou meio bagunçado. Então basta descer agora ainda mais a caixa de texto. Eu aqui em cima. Number. Set relative numbers. Pronto. Então se eu for ali em 14 e mudar isso aqui para, ficou muito em cima, né? Se eu deixar em 0 mesmo, acho que já vai dar certo. Pronto, acho que já tá bom para começar. Aí você pode mudar a cor, enfim, a fonte, o que você quer que apareça, e assim por diante. Então pronto, lock screen resolvido, wallpaper resolvido.
Na sequência era para falar dos .files, já foi falado, já falei também dos arquivos de configuração, falei dos scripts que ficam no local bin, falei do ilias RC, falta falar aqui da parte de instalação de pacotes e manutenção do sistema. Também não falei do auto-start, né? O auto-start é o seguinte, deixa eu sair daqui. Dentro de config, existe uma parte chamada systemd, aqui em algum lugar, systemd, user. Então aqui são, lembrando que eu estou usando o sistema WSM, né? Universal Wayland Session Manager. Então para definir programas que vão ser inicializados quando o sistema entra em ação, é bootado, você tem que criar arquivos com extensão .service dentro dessa pasta específica. Então, nesse momento, eu estou ativando o Clip History, que é o que copia o conteúdo do clipboard de um aplicativo para outro. Dropbox está aqui, mas eu não estou usando. O FCI TX5 é para servir de captura de entrada, para permitir acentuação, troca de línguas, por exemplo. Você acha que se apertar Ctrl Space, ele muda para teclado americano, e Ctrl Space ele volta novamente para o teclado que eu estou usando aqui, que aceita acentuação. A HyperIdle eu utilizo também no AutoStart para poder ele ficar de olho na inatividade do sistema, para poder ativar, por exemplo, a proteção de tela, ele faz ele entrar em hibernação, faz ele entrar em suspensão. Então tudo isso você define nesse programa chamado HyperIdle, que é como se fosse um timer, né? Ele define vários timers que quando o tempo que você especificou for passado, ele ativa certos serviços. O Polkit Gnome é um gerenciador de política de interação, de permissão. Então sempre que você faz alguma ação que requer senha de root, se for o caso, ele ativa esse Polkit Agent para mostrar a telinha pedindo a senha de root. O Waybar é ativado também logo que a gente inicia o Hyper, para poder aparecer essa barra de status que tem aqui em cima, né? E o Waypaper justamente é o programa que ativa o wallpaper que a gente definiu anteriormente. Então todos esses programas foram colocados aqui e foram ativados usando o comando systemctl a nível de usuário, enable, e aí você vai listando os serviços que você quer habilitar, como por exemplo clip history, cliphist.service e assim por diante. Você vai listando todos os serviços que você quer ativar. E aí na próxima vez que você der o boot, esses serviços serão executados assim que você entrar. Então essa é a maneira que você tem para criar, para definir os programas que vão começar junto com o sistema, chamado AutoStart. O que mais que eu tenho aqui para falar? E sim, algumas variáveis de configuração do Wayland estão aqui nessa pasta chamada, a pasta dentro do config, né? O WSM. Então esse WSM, como eu falei, é o sistema de seção geral para Wayland. Então é aqui que tem algumas variáveis do Hyperland, né? São variáveis que são necessárias para ter compatibilidade, por exemplo, com Qt, para alguns aplicativos Electron saber como lidar com a interface, saber que ela é Wayland e assim por diante. E alguns variáveis de ambientes do Hyperland, como o Hypercursor e o Hypershot Directory. Então, sempre que eu fizer uma captura de tela com comando C, se eu não me engano, comando C, Então, se eu quiser capturar essa tela aqui, essa captura de tela vai ser salva nesse arquivo aqui, ó, Home Pictures Screenshots. Que eu nem sei se deu certo porque como é que eu vou dizer? Acho que essa parte não existia, vamos ver aqui. Mas acho que ele cria, se não existir. Ele criou. E aí tem um screenshot lá dentro. Você pode dar um enter e ver esse screenshot aqui. Ok. O que mais que dá para falar aqui? Sim, a parte de instalação de pacotes. Então, para poder... Vamos voltar para aquele menu, para o guia, né? O guia de instalação, que lá tem as instruções mais claras de como você faz para instalar pacotes e fazer atualização. Mas basicamente, por exemplo, vamos ver aqui. Suponha que eu quero instalar um navegador, um browser, né? Que não tem nenhum. Eu vou instalar o Chromium. Então eu vou usar sudo pacman-sy para ele sincronizar com os servidores de pacotes externos. Chromium, se eu não souber exatamente o nome, dá para usar aqui o tag para ele completar e vai aparecer aqui Chromium. E eu dou Enter e ele vai pedir a senha e vai instalar o Chromium. Ele mostra a lista de pacotes. Inclusive já está instalado, então já deve ter instalado em algum momento anterior aqui a gravação desse vídeo. Então eu vou pular essa parte e vamos direto ao uso do browser. Então se eu apertar comando O para abrir a aplicação e B de browser, ele vai abrir o browser na Workspace 2. Você vê que ficou aqui em branquinho dizendo que tem alguma coisa na Workspace 2. Para eu ir para lá, é só usar comando e o número da Workspace, ou comando seta também, seta para a direita, ele vai para a próxima Workspace que tem conteúdo. Ok? Então aqui dentro, se eu quiser instalar algum pacote novo, eu vou para... Recomendo que você vá para archlinux.org, acho que é packages. Vamos ver se vai dar certo primeiro. Pronto. Então aqui você tem uma listagem de pacotes, que se você quiser procurar um pacote específico, você vem aqui, o Ghost. Ghost é um emulador de terminal, alternativa para o Kit, então aqui aparece que o Ghost faz parte do repositório extra. Então é só eu pegar o nome oficial dele, que é esse daqui, ir para o terminal e colocar pacman-sy Ghost, e aí ele instala o Ghost. Então essa é a maneira que você tem para instalar pacotes. É legal você procurar por aqui e depois instalar
no próprio terminal. E se por acaso você procurar um pacote que não faz parte do repositório central, não sei se procurar, por exemplo, pelo ZenBrowser. Acho que o ZenBrowser não faz parte. Pronto, então não apareceu nada de ZenBrowser aqui. Você pode vir aqui embaixo e clicar em Search na AUR. Na hora que eu fizer assim, clicar aqui, ele vai aparecer o ZenBrowser como opção aqui. Então, para eu instalar o ZenBrowser, vou aumentar aqui um pouco a fonte, eu teria que usar EA. Eu teria que usar EA-S ZenBrowser.bin e aí ele instalaria o ZenBrowser como uma alternativa de navegação, de navegador web. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a forma que você tem para instalar pacotes, ou via EA ou via Pacman. Em relação à manutenção, eu criei alguns deles. Um deles é o Update, que Update, ele vai mostrar o que esse ele significa, que é um sudo pacman-syu. Ele atualiza todo o sistema. Existe outro alias que é update AUR. Acho que não está definido aqui. Deixa eu ver, update. Tem esses aqui, update full, update grub, é interessante, e update fc é quando você instala alguma fonte, uma fonte nova manualmente, você tem que atualizar o cache de fontes. Então esse alias é justamente isso, ele dá o comando correspondente, é sudo fccache-fv. O update AUR eu acabei não criando, né? Mas é como se fosse um comando equivalente a esse aqui, que você pode criar. Então esse comando ele vai atualizar os pacotes que foram instalados via EA, que são alguns aqui, e aí você prossegue se você quiser. E o update normal é via Pacman, ele sincroniza e vai mostrar quais pacotes precisam ser atualizados, né? E aí se você quiser prosseguir, que são justamente esses 9 pacotes listados aqui em cima. E aí você dá yes e ele continua e faz a instalação. Então, em linhas gerais, acho que os procedimentos são esses. Faça a atualização semanalmente para garantir que seus pacotes estão funcionando de maneira ótima, né, e não vão quebrar o sistema nenhum. Então é legal que você tente fazer manutenção ou atualização semanal para não acumular muitas atualizações, que sempre que você tem muitas atualizações para serem feitas de uma vez só, há uma chance de alguma coisa acontecer de errado, né? Por exemplo, só para dar um exemplo recente, né, quando eu estava gravando esses vídeos e fiz uma instalação e tentei executar o Hyperland, ele tinha acabado de ser modificado para a versão 0.53 e essa nova versão quebrou todas as configurações que eu tinha com relação a regras de janela do Hyperland da versão 0.52. Então eu tive que atualizar as configurações para poder ter o Hyperland funcionando novamente. Mas é isso, então esse é o seu sistema Hyperland com a Arch Linux mínimo. Espero que você goste, se acostume a usar, né? Especialmente os keybinds, né, que são a forma mais elegante de navegar, né? E lembrando que qualquer dúvida é só ativar o sistema de ajuda com o comando F1. Acho que era isso.